Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um, não é mais um, é o podcast, né? Ponte Podcast. Nós vamos ter a oportunidade hoje de escutar um gigante. Ele é meu irmão, meu parceiro, ele é pastor de igreja, é empresário, é um cara que tem avançado e ele tem uma história gigante para falar sobre paternidade, posicionamento do homem, sobre liderança. Então nós vamos bater um papo aqui e vamos ver para onde, né, meu irmão? Essa conversa vai nos levar. Eu gosto muito do podcast por conta disso, porque às vezes a gente pensa em algo, mas no decorrer do caminho, Deus ali, né, Jesus vai levar a gente para outro caminho e vai fluindo, e vai caminhando, né, vai avançando. Então, você que está conosco, eu quero te dar as boas-vindas, sejam bem-vindos ao Ponte Podcast. Se é a sua primeira vez, se prepara, né, pega um papel e uma caneta para você já ir anotando tudo que nós vamos falar aqui, né? E para você que está nos acompanhando, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que você pode ser um patrocinador. Essa mesa aqui hoje ainda não tem nenhum patrocinador. Você pode ser o próximo patrocinador aqui, nos ajudar a alavancar e a avançar com a mensagem que a gente quer trazer. Homens fortes, famílias fortes, paternidade forte. Seja bem-vindo, meu irmão. Márcio, se apresenta. Ô, meu irmão, pastor Lucas, né? Sou Márcio Brasil, pastor também, Sara Nossa Terra. Hoje nós estamos na Nasser, também pastoreamos a igreja do Tiradentes, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma terra abençoada, um lugar assim de prosperidade, um lugar também de muita hombridade, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir um produtor rural de lá, né? Um bispo. Você vê assim que a hombridade lá grita muito, né? Graças a Deus, um local onde ainda temos bastante valores, princípios bem tradicionais, e isso tem feito com que a igreja propague assim, de uma forma bem abençoada também. E vamos deixar o Espírito Santo nos conduzir neste momento, em nome de Jesus. Avançar, fala aí um pouco, né? Você é o esposo, pai, né? Sua profissão, traz aqui para a gente conhecer melhor. Então vamos lá. Sou Márcio Brasil, hoje eu estou com 43 anos, não parece, eu sei, né? 52, né? Glória a Deus. E sou casado com a Juliana. Nós somos casados já aí há beirando 20 anos já, 19 anos agora. Temos 2 filhos, o Enzo, 15 anos, mais novo, e a Rayane, 21 anos, né? Como até você comentou no início, vamos falar sobre adoção, filhos por adoção, e são filhãos, né? E Deus me presenteou com uma família linda, casamento maravilhoso, ministério abençoado, e hoje também sou corretor de imóveis, atuo ali no Mato Grosso do Sul, algumas cidades, especificamente mais em São Gabriel do Oeste, né? O pessoal vai ouvir bastante, o alcance é bem grande em São Gabriel, e estamos alavancando aí para novos mercados, novos áreas também, na questão profissional. E ministerial, atuamos em algumas cidades também do interior, Glória de Dourados, Iviema, tudo no Mato Grosso do Sul, né? E alguns bairros também que se tornam cidades ali em Campo Grande. Estamos no bairro Universitário, como eu falei, Tiradentes, Vila Nasser. Estamos aí almejando novos bairros também, alcance novas igrejas. Tudo isso aí implantando o reino de Deus, né? Perfeito. Resumindo, o homem é um gigante. Ele tem uma vida ministerial, uma vida, né? Ali na sua empresa, na sua atuação de mercado como corretor, casado, 2 filhos, né, um casal, e explorando o mundo aí, crescendo, né, avançando. E me conta um pouco da experiência, né, o porquê da adoção. Começou assim, desde o início do nosso relacionamento, meu da Juliana, a questão da família, né, a Juliana sempre bateu nessa tecla, eu também sempre desejei, e nós passamos por algumas situações como casal, né, tivemos antes da adoção 2 abortos, e foi bem sério, assim, mexeu muito com a gente, mas assim, o sentimento da adoção já vinha no meu coração de antes, né, a gente já conversava, antes de casar nós tivemos esse papo, né, que nós teríamos essa adoção, independente de filhos biológicos, né, não que... Sim. Aí nós tínhamos eu tinha mais, daí ela foi gerando esse desejo no coração também, e isso culminou que em 2015, na verdade em 2014 nós fizemos o curso, né? Fizemos o curso em Campo Grande, aí em 2015 nós mudamos, 2014 para 2015 nós mudamos para Nova Andradina,
Em Nova Andradina, o pessoal ali do fórum, o pessoal da Vara da Infância e Juventude sabia que nós estávamos nesse processo, né? Algumas pessoas conhecidas, e participamos de um curso, treinamento, e fomos levados a conhecer lá a Casa Lar em Nova Andradina e tivemos a oportunidade de conhecer os nossos filhos, né? Então, calma aí. Eu também, quando eu fui namorar com a Abigail, eu falei pra ela, né? Eu falei, ó, eu quero ter bastante filhos. Quero ter muitos filhos. E se levou a sério isso aí. Temos 4, né? Uma das coisas foi essa. E outro papo que eu falei, inclusive, alguns filhos que eu vou ter vão ser adotados. Não sei se vai ser 1 ou 2, mas eu tenho esse desejo no meu coração e ela compartilha desse desejo no nosso coração. Então, a princípio, nós temos 4. Eu já fiz a vasectomia, já capei, agora mas nós vamos ter mais. Amém. Vai vir mais, eu estou profetizando isso, tenho orado, tenho buscado, mas você falou de um custo. Isso. Que custo é esse? Eu, assim, não sei exatamente se é para todas as cidades do Brasil, né? Se cada estado, eu não sei, eu não tenho essa informação. Mas eu sei que tem a Vara da Infância e Juventude, né? No nosso caso, no Mato Grosso do Sul, nós temos o Projeto Padrinho, que é um projeto que abraça a causa, e temos alguns cursos específicos, e é feito o curso, apresentado a questão da adoção, os dados sobre a adoção, a questão da adoção tardia também. Aí no curso lá tem testemunhos de pais que adotaram, semelhante, a gente fala testemunho, né? Mas é a apresentação de pessoas que os relatos mesmo, né? E em 2014 nós fizemos essa capacitação em Campo Grande, mudamos para Nova Andradina e participamos novamente. Pediram para que a gente fizesse tipo uma reciclagem, na verdade já com esse intuito de a gente poder ser um casal. E até para saber se realmente era isso que vocês queriam, Isso, tem toda essa questão, né? Passa pelo psicólogo, tem todo um preparo, bem bacana essa estrutura aí, né? Então nós participamos, fizemos este processo todo, e como nós estávamos à frente da igreja lá na cidade, inclusive a gente tinha parceria com essa casa, né? As crianças, os adolescentes participavam das nossas atividades. Por exemplo, nós tínhamos atividades para as crianças, participávamos juntos lá, eram trazidos, a gente ia até, inclusive na época que antecipou um pouquinho, foi a época do Natal, nós levamos presente, a igreja, né, participou, presenteando as crianças e tal, e a cidade abraça muito bem essa casa-abrigo lá, né, então é bem envolvido, bem bacana, e eu falo assim muito até de Nova Andradina, o meu alcance na mídia em Nova Andradina é muito grande. Eu até comentei contigo da questão do tráfego digital, né? Tráfego pago, a internet, tudo, e eu direciono a mídia minha para um lugar, e lá, nos relatórios, lá aparece lá, sem eu direcionar, o alcance é muito grande. O pessoal vai de lá, essa referência isso. lá, pela igreja, Isso. Pelo cuidado com o orfanato, né? Casalar, né? Acho que esse termo já... Sim, eu não isso. ainda. Até meio... A casa lá... Isso. Casa-abrigo. Casa-abrigo se tornou essa referência, né? Isso. Aí o alcance é até bem grande lá. Então eu creio que as pessoas vão estar vendo também. Aí nós presenteamos tal, e um dia num culto, cara, de terça-feira eu lembro assim da minha filha indo no culto. E ela num canto lá, teve um momento do Espírito Santo, ela foi tocada, e a Juliana foi orar até ela, e a gente nem sabia dessa questão. Eu lembro certinho da cena, né? E nós passamos pelo processo, psicólogo, aí até uma assistente social nos falou de 2 crianças que estavam aptas para adoção. Inclusive eu quero deixar uma matemática aqui que a gente precisa, a gente até comentou um pouquinho ali, né? Que essa matemática não bate hoje no Brasil. Nós temos aproximadamente 4.000 crianças aptas para adoção no Brasil. Esses são dados do Conselho Nacional de Justiça, né? E beira-se 40.000 famílias aptas para adoção. Já fizeram curso, capacitadas, tudo. Então essa matemática não bate, né? Então a assistente social viu o nosso interesse lá pela adoção, que a gente não tinha essa questão de ser adoção de bebê, né? Hoje a grande maioria esperam adotar bebês, nada contra, projeto de cada família, tudo, mas hoje a necessidade maior da adoção no Brasil é justamente de crianças acima de 7 anos.
Então, e essa é a idade, até porque o Brasil é bem legal nessa questão, o Estatuto da Criança e do Adolescente preserva muito a família, valoriza a família. Então, para destituir uma criança de uma família, é assim, algo que demora, não é da noite para o dia, é um processo. Eles tentam de todas as formas ajudar, conciliar, fazer todos os processos, até que não tenha mais jeito, aí é destituído. Então demora-se. Então para um bebê já vir e passar por esse processo é bem raro e difícil também para um bebê, né? Então hoje a infância, a adoção tardia, ela é muito maior do que essa adoção para bebês, né? Então essa matemática não baixa. Então daí a gente conheceu nossa filha, ela tinha 11 anos, e eu sou meio ruim nesses dados, assim, certinho. Minha esposa vai me corrigindo, mas é aproximadamente, eu vou falar aproximadamente para não errar, né? Ela tinha 11 anos mais ou menos, tem as marginhas aí, mas aí ela foi no culto e tal. Depois a assistência social nos convidou para ir até essa casa, né? Esse lar, esse abrigo, e nós fomos, e lá estavam esses dois, os irmãos, né? Que eram nossos filhos, e cara, foi algo mágico, eu lembro até hoje, até dar um nó na garganta, ver meu filho, ver minha filha lá, e eles me esperaram no portão, e foi assim, uma cena mágica, assim, sabe? Eu lembro, assim, parece que ali virou uma chave na minha vida, virou uma chave na minha história, e desde então a gente se apresentamos, logo em seguida tinha um feriado, e o pessoal ainda falou assim, vocês não querem ficar esse feriado com eles, tal? E eu falei, claro, né? E ficamos, então, e foi muito maluco, porque foi o feriado de outubro, e choveu naquele feriado. Eu tinha um casamento para fazer, fui rapidão fazer o casamento, voltei para estar com eles, e, cara, foi, assim, dias maravilhosos. Assistimos filmes, nós tínhamos um telão, assim, projetamos e assistimos filme. Até hoje eles amam esse filme, eles sabem de cor as falas do filme, eles assistem tempos em tempos, e eles juntos, De Volta para Casa. É um desenho, né? Um desenho bem bacana, e eles sabem até de cor essas falas, assim. Marcou a gente. Então, nós ficamos juntos e tal, e um das piores momentos, assim, foi na segunda-feira, cara, que nós tínhamos que levá-los de volta, né? E, cara, aquilo mexeu muito comigo, que deixar eles lá, eles descer do carro, cara, lembro, foi pesado. Aí, mas naquela semana foi mágico também, porque daí a gente conversamos com a juíza, tudo. Resumindo a história, naquela mesma semana a juíza já deu autorização pra gente buscá-los e eles estarem com a gente já. E o nosso processo foi bem auxiliado por juízes, psicólogos, e a juíza na época lá ajudou muito, né? E ela queria mesmo que ela viu que nós estávamos aptos para adoção, passamos por todo o processo, e foi um processo muito rápido, bem sólido, não foi algo assim, o próprio psicólogo, Alessandro, cara, foi um homem de Deus, assim, ferramenta de Deus nas nossas vidas, me tirou dúvidas, me colocou, e eu também ajudei ele muito nas questões bíblicas, né, quando eu falava para ele que eu tinha essa decisão, e para eles, assim, era algo, assim, diferente, porque como que um casal da igreja, né, com os valores, assim, religiosos, podia optar por isso, né, não acreditaria no milagre, numa coisa, como que seria se a gente tivesse tido, por exemplo, um filho biológico? A gente falou, não, era uma decisão, e a gente sabia, inclusive foi relatando, né, as referências bíblicas para a questão da adoção, e ele foi assim, ficou maravilhado com aquelas questões bíblicas, né? Eu falei, o próprio Jesus, né? Jesus, ele foi adotado, Jesus, ele é filho adotivo de José, né? E José o assumiu como um pai adotivo, e por intermédio de Jesus, a Bíblia fala em Romanos 8 que nós recebemos um espírito de adoção, ao qual nós podemos clamar Abba Pai. Então nós somos filhos adotados de Deus por intermédio de Jesus Cristo, né? Por meio de Jesus nós somos filhos de Deus. João 1,12 fala assim que todos quanto receberem Jesus, por intermédio de Jesus, são feitos filhos de Deus. Então somos adotados nessa... Eu nunca tinha pensado. Somos adotados como filhos de Deus, né? Ele sabe. Essa ligação. E é muito forte, a Bíblia toda você vê, né? Moisés, eu citei, né? Também foi adotado pela família de Faraó ali, e você vê que foi o libertador do povo de Deus. Então você vê a adoção participando assim em momentos maravilhosos. E até algo profético, né? Malaquias 4:6,
A Bíblia fala que nos últimos dias Deus levantaria o profeta Elias, o ministério de justiça, de arrependimento, né? Ministério profético. E ele faria com que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais, né? E essa retratação aí de paternidade, né, como você está falando aqui no podcast, essa retratação de paternidade, ela revela muito o coração de Deus. E fala que nos últimos dias haverá essa retratação, né? Essa conversão do coração dos pais aos filhos. E a adoção, ela traz essa conversão, uma retratação, né? Dos pais que, infelizmente, não exerceram a sua paternidade. Até comentei contigo, meu irmão, que nós vivemos hoje numa geração de órfãos, né? A orfandade, até mesmo com pais vivos, né? Onde os pais não se posicionam. Só que a palavra de Deus diz que nos últimos dias o ministério de paternidade será restaurado, onde o coração dos pais converterá o coração dos filhos e dos filhos aos pais. Eu uso essa expressão em duas maneiras, né? Nós temos a retratação da paternidade mesmo, exercida aqui humanamente falando, e também da nossa paternidade com Deus, um Deus que é Pai, um Deus que se apresenta por intermédio de Jesus como Pai. A oração que Jesus nos ensina é Pai. Todas as religiões, né, tem um Deus. Toda religião, você vai qualquer religião tem um Deus. Eu até falo isso na igreja, né? Mas o cristianismo, Jesus, ele não nos apresenta apenas um Deus, ele nos apresenta um Pai. Ele nos apresenta um Pai. O que você atribui hoje? Já a gente volta para você vê aqui. A adoção. Mas o que você atribui hoje a essa parte que você falou, né? Que hoje a gente vive uma geração de órfãos de pais vivos. O que você atribui hoje a essa... aonde a nossa geração falhou ou a geração passada falhou para chegar a esse ponto? Tem um podcast até bacana da Bispa Lúcia, participando do podcast Bispo Rodovalho, né? Ela falando sobre paternidade também, e ela falando justamente isso, o papel do pai, né? Onde o pai, ele dá destino. O Bispo Tonetti, nosso bispo lá do Mato Grosso do Sul, ele sempre faz isso, quem tem a paternidade dá destino, né? A paternidade bem resolvida, exercida, ela vai trazer destino, ela gera esse legado. Então, hoje a ausência paterna, mesmo com um pai presente, né, o exercício dele como um pai, na participação da criação de um filho, ele trazendo a direção para aquele filho, dando o destino, né? É o que a gente vê hoje de jovens, né, adolescentes, que não sabem para onde vão. E não é apenas uma dúvida de qual curso de faculdade fazer. Eu não sei se eu faço, sei lá, geografia ou história, não sei, não é apenas um curso de faculdade, cara, é uma dúvida existencial. Isso. Mesmo. Tipo assim, por que eu tô aqui? O que eu vim fazer aqui? Né? Eu não pedi para nascer, aparecer aqui e agora. A gente vê realmente uma geração com falta de destino. Não sabe para onde vai, não tem um sonho concreto, não tem uma meta concreta, não sabe se caso se comprar uma bicicleta. Não sei, cara, eu tô pensando aqui se eu caso, mas eu tenho uma bicicleta que eu quero comprar. Tipo assim, chega a ser absurdo a falta de propósito hoje dessa geração, né? E aí eu te pergunto, né? Nós falhamos, a geração passada falhou, foi um conjunto, né? Aonde a gente tem errado, por quê? Porque hoje os pais que estão nos assistindo, os filhos que estão nos assistindo aqui, eles devem ter essa dúvida e a gente precisa entender isso. Por quê? Porque eu não posso falhar como um pai. Você não pode falhar como um pai. Você tem um casal, eu tenho 2 casais, eu tenho 4 filhos. Em nome de Jesus, vão vir mais aí, porque isso age no meu coração, sabe? Mas assim, e aí? Meus filhos não podem chegar aí com 15, 20 anos, né? Ou mais novo, um pouco, ou mais velho, e não saber para onde vão. E assim, e ter esse vácuo, né? Existe um buraco. Você concorda comigo? Existe um buraco que ele precisa ser preenchido, né? Ontem eu ministrei ontem e ministrando eu falei que existe um vazio no nosso coração que é do tamanho de Deus. E isso é fato. Mas tirando a espiritualidade, né? Que não tem como tirar, mas não pensando um pouco nela, né? Qual o modelo básico que a gente tem falhado? É no nosso posicionamento como homem. É os nossos filhos olhar para nós e falar assim, cara, meu pai tem um propósito. Se meu pai tem um propósito, deixa eu ir atrás do meu propósito. Deixa eu caminhar junto com ele aqui para entender. Ou a gente tem deixado muito frouxo para os nossos filhos. Vamos lá. Você falou da questão natural, né? Então, naturalmente, a gente tem fugido do espiritualmente. Assim, a falta da hombridade mesmo, do homem se tornar um homem de Deus. Então, eu falei aqui de Malaquias 4:6.
Retratação do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E você vê, quem que a Bíblia cita como um homem de Deus? Como homem segundo o coração de Deus? Davi. Aí você vê. E aí, você que está me assistindo aqui, a gente não está falando sobre religião. Não. A gente está falando sobre a palavra de Deus, sobre Isso. a palavra de Deus. E é sabedoria, né? Que essa é a maior sabedoria. Hoje, todos os coaches utilizam da palavra de Deus para ver princípios e valores consistentes, sólidos, para que traga, assim, algo bem sucedido, Porque coerência. é outra coisa sólida. É, Eu isso. posso falar o que for aqui que vai se perder com Então, o tempo. Mas a palavra de Deus permanece para sempre, irmão. 2000 anos. Ela é mais atual do que o jornal que vai ser amanhã. Isso aí. É. Vai ser muito mais que 2000 anos. Isso. Até Jesus voltar, ela tá muito ativa. Aí você vê, um homem segundo o coração de Deus, Davi. Aí a gente fala, por quê? Porque ele era adorador e tal. E eu já tenho um entendimento assim, porque Davi foi o primeiro homem na Bíblia a ter revelação de paternidade. Davi, em Salmos, ele cita Deus, ele menciona Deus como um pai. Até então, Deus era o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, todos os nomes que nós temos lá no Velho Testamento. Mas Davi foi o primeiro a ter a revelação, entendimento. Por quê? Ele se relacionava com Deus. Ele tinha aquele momento de adoração, mas intimidade com Deus. Um homem segundo o coração de Deus é alguém que conhecia Deus como um pai. Então você vê que, naturalmente falando, os homens não se posicionam, por quê? Porque eles não estão no lugar certo. Você falou que tem um vazio dentro de nós que é do tamanho de Deus. Então os homens não ocupam esse vazio com Deus. Então são muitas vezes prioridades, não que sejam erradas nem nada, mas o trabalho se torna uma grande prioridade. Nós tínhamos uma matemática em Campo Grande, uma estatística, né? Onde Campo Grande era a capital do Brasil que mais era o tempo de trabalho do homem. O homem ele passava de 12 horas trabalhando diariamente. E Campo Grande, infelizmente, na estatística também mostrava que era a capital da separação no Brasil. Das capitais que mais tinham separação. Então o homem trabalhava por quê? Porque ele não queria voltar para casa. Eu não estou julgando ninguém, mas a matemática é 1 mais 1 é 2. Então, se o cara trabalha muito, ele não volta para casa. Então, ele não tinha aquele papel exercido. E ocasionava o quê? Na separação. Isso é muito forte, que eu conheço um homem, e ele, um amigo, e ele separou, tá no 3º casamento, e eu lembro dele falando, no 2º casamento ele se separou. Quando separou e tal, e ele falava assim, eu mudei para tal estado, para tentar ajustar, só que eu vivi um inferno dentro de casa, e aí eu não quero botar a culpa em ninguém, porque Isso. dos dois. Aham. Mas dentro dele, ele falava assim, eu vivi um inferno dentro de casa, e a maneira dele tentar fugir disso era o quê? Era sair do trabalho, ir para um barzinho, ele nem bebia, mas ir para um barzinho, Para ficar fugindo de casa. ficava lá até 10h30, 11 horas da noite, porque ele sabia que ia chegar, ia passar menos tempo com a mulher, e acordava às 6, 7 horas da manhã, ia malhar, ia fazer um monte de coisa, e depois ia para o trabalho, e depois chegava em casa só 10, 11 horas da noite de novo. E ele viveu isso durante 2 anos seguidos, porque ele falava assim, cara, no final de semana ele dava um jeito de fugir, porque ele não estava conseguindo conviver, né? Tá certo? Não, tá erradíssimo. Isso. Erradíssimo. Tá erradíssimo. Mas a que ponto chega um homem, né? É. E aí eu quero falar pra você, homem, tudo que você não controla vai te controlar, entendeu? Então se você não controla o seu casamento, se você não cuida do seu casamento, aquilo vai te controlar, mas não é te controlar de uma maneira boa, é de uma maneira ruim. É de uma maneira que vai, cara, vai te atrapalhar, vai te roubar. Moral da história, né? No 1º ano ele conseguiu ficar de boa, no 2º ano ele começou a se tornar um alcoólatra. Misericórdia. Um ano indo pro bar, só beber água de coco, você não vai. E você começa a tomar uma cerveja, começa a tomar outra, começa a conversar com o cara começa a te influenciar, o outro começa a te influenciar. E aí a fuga dele se tornou a bebida, entendeu? E isso começou a trazer, aí se separou, perdeu, rachou. Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? Se frustrou. Mais uma vez. Então, muitos homens, e aí eu quero falar para você, homem que está me ouvindo, não fuja dos conflitos, resolva os conflitos. Sente como homem, converse, ajude, procure ajuda. Você procurar ajuda não te faz um homem fraco, mas te faz um homem forte de propósito. Isso. Entendeu? Muitos homens estão perdendo o seu casamento, justamente por isso, trabalha demais, entendeu? Não consegue colocar um tempo para suprir a sua esposa, e aí a esposa não se sente suprida, ela começa a, de certa forma, cobrar aquilo, e aí sem sabedoria também, aí começa a virar uma bola de neve. Então, assim, não fuja, resolva. Aqui em casa eu tenho esse lema, eu não fujo para os problemas, eu entro para resolver os problemas. Então, qual é o problema? É a comunicação? Vamos sentar e vamos conversar. Né, eu estava com meu filho um tempo atrás, meu filho mais velho,
E aí, a gente conversando, passou por uma situação, a gente conversando, e aí eu senti que o nosso problema estava na comunicação. Eu falei, então, vou fazer assim, a cada uma vez por mês, ou no máximo uma vez por mês, mas a cada 15 dias, vamos sair nós dois, e aí a gente vai sentar e vai conversar. E eu não quero saber. E aí, legal, ele tá até aqui, ó. E aí, se eu tiver que fazer uma lista de perguntas, eu vou fazer uma lista de perguntas. Perfeito. Mas eu vou resolver isso. Eu não vou fugir desse problema, eu não vou fingir que não existe esse problema. E o homem, ele tem essa dificuldade, não é, Márcio? Ele tem essa dificuldade, tipo assim, de pegar o problema e falar assim, não, deixa ele pra lá, deixa ele no cantinho lá. E ele vai deixando e vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. Quando ele vê, cara, se torna uma bola de neve. Por que muitos homens falem? Entra uma falência gigantesca. Porque ele não está resolvendo o problema, ele vai deixando. Ele vê, meu irmão, estourou aquela bomba, aí perdeu o casamento, perdeu o filho, perdeu a confiança, as pessoas não querem confiar mais nela. Nele, né? Misericórdia. E esse papel do homem, assim, a fuga do homem, né? A economia de energia está no nosso cérebro, né? Até nós somos ministrados pelos bispos e trouxe à luz nesse entendimento. Nosso cérebro, ele foge para esse lugar de economia de energia. Então, resolver problema gasta energia, dispõe de tempo. E hoje até o homem, assim, humanamente falando, ele quer ter economia de energia, né? Então, e isso acaba ausentando ele da função dele, seja como pai, marido, como você citou, e homem mesmo na sociedade. Então, mas não é, eu estou falando muito com os pastores, né? A gente tem muito diagnóstico sobre essa geração, mas a gente tem que passar a ser também a solução, né? Eu falei, seu filho mesmo aqui é resposta para essa geração, né? Nós temos que criar isso. E o salmista, ele fala, né? Como uma flecha na mão do arqueiro, assim são os nossos filhos. Então, sabe aquele que enche a sua aljava dessas flechas, dos seus filhos. Por quê? O pai vai dar destino. Só que dar um destino é muito mais do que você deixar uma boa herança. A Bíblia fala em Provérbios também, né? Que o homem sábio, ele deixa boa herança para o seu filho e para o filho dos seus filhos. Só que assim, essa boa herança não é apenas financeira. É claro, você vai deixar até uma condição favorável para o seu filho. Mas o legado que você deixa, dinheiro nenhum paga. Então, que nem agora, recentemente, em dezembro agora, eu perdi o meu pai. E meu pai, ele faleceu e a gente teve um relacionamento, assim, muito top, cara. Meu amigo, sabe, assim, uma pessoa bem presente na minha formação e na minha vida. Eu sou grato a Deus por isso, grato demais. Porque eu posso, através do meu pai, exercer a paternidade. E uma das maiores características do meu ministério é a paternidade. E algo que me acusava antes mesmo da adoção era isso. Como que eu podia ser pais de pastores, até bispo, né? E pais, assim, pai espiritual, se eu não tinha o meu filho, né? Alguém que eu ia deixar. Era muito forte isso. Aí até em 2014 eu ganhei presente do Dia dos Pais. Amigos meus me deram presentes de pai. E eu não era pai. Ele falou, cara, você é um paizão pra mim. Eu ganhei um skate. Aí ganhei outras coisas, ganhei outro skate, 2 skates, cara, em 2014. Que assim, minha vida com skate, lá atrás e tal. E eu ganhei 2 skates, eu não dava mais, assim, eu tinha uns projetos de células com skatista, tudo. Isso há 10 anos atrás. Isso, mas eu tinha... Não, já era... Engordei do relaxismo, economia de energia, ó. Aí ganhei os skates e tal, e no ano seguinte eu tive a adoção de 2 filhos. Eu vi quão profético foi aquilo, né? E eles, a primeira coisa que eu dei para eles foi esses skates, né? Aí esse exercício do meu pai na paternidade, a presença, me fez ser um pai melhor também, até um pai espiritual, e eu comecei a dar esse legado. Então o pai, ele precisa entender, né? O homem precisa entender que o papel dele é importante na vida da mulher, ele traz segurança. Eu falo assim que o sexo frágil é o homem, não é a mulher, né? Porque se a gente olhar assim, a mulher não precisa do homem. Mas aí você vê, por que elas precisam da gente? Nós trazemos essa base, a solidez, a segurança, o homem mesmo, né, que exerce isso, ele vai trazer essa segurança para a esposa, ele vai voltar para casa. Cara, eu trabalho no interior, lá no Mato Grosso do Sul, e lá tudo é longe, cidades são longe, né? Igual aqui você anda 10 quilômetros, você sabe, você conhece vários, você andou todo o estado lá, então toda cidade é 200, 300, eu vou para outras cidades... Um dia, né? Para ir numa cidade é um dia, né? Que é 200 quilômetros, né? A cidade que eu trabalho é 130 quilômetros. Então eu trabalho, vou e volto, e o pessoal vai assistir aí, eu vou e volto, o pessoal fala, você é louco, você vai voltar? Não, cara, eu quero voltar para minha casa.
Eu tenho esse anseio, esse desejo. Quando não dá mesmo, de última hora, assim, até é difícil conseguir vaga no hotel, porque eu vou decidir 8, 9 horas da noite. Eu falei, vou ter que ficar aqui, porque amanhã 7 horas tem que estar aqui. Então, voltar para casa e voltar de novo, eu seguro e aí vou atrás de hotel, e muitas das vezes não tem hotel. Casa, né? Aí não tem hotel, diversas vezes, porque a cidade está movimentada, cheia de vendedor, essas coisas. Aí não tem vaga nos hotéis. Eu tenho um monte de amigo do hotel, eu ligo para um, mando mensagem, tu consegue ir puxadinho e tal. Cara, não tem, hoje não tem. Aí eu volto para casa 9 horas da noite. Eu chego em casa às 10h30, 11h30, 11 horas, 11h30, depende do trânsito, né? Aí eu vou, consigo conversar um pouco com meus filhos, minha esposa, e eu volto. Tipo, 5 horas da manhã eu tenho que voltar, porque eu tenho que estar 6, 7 horas na cidade. Então, cara, compensa isso? Eu falo compensa muito, não tem preço. Não é preço de gasolina, de veículo, desgaste físico, mas voltar para casa, sabe? E eu sei que a minha presença ali faz a diferença também. Então, para minha esposa, para meus filhos, a hombridade é exercida dessa forma, né? O homem, ele se sacrifica. E hoje a gente vive em dias que a gente quer que o outro se sacrifique no nosso lugar. A gente precisa entender, você falou muita coisa. Muita, velho. Ainda bem que Eu tenho tido essa prática de anotar o que a gente vai falando, as palavras-chave, porque é muito rico, né? Então, inclusive, você que não está anotando, faz muito, eu quero te dizer que você está perdendo muito. Porque essas anotações aqui que eu tenho feito aqui, eu tenho guardado, passado para o iPad, para o celular, porque é muito rico. Não é só o áudio, entendeu? Não é só a voz, o vídeo, né? Precisa anotar. Então, uma coisa que você falou, eu quero começar de trás para frente. Primeiro, você falou de preço. E o maior erro dessa sociedade é tratar as coisas de valor, querendo comprar as coisas de valor. Preço. Achar que as coisas de valor têm um preço. Eu quero dizer para você que as coisas de valor dessa vida, elas não têm preço. Não. O que tem valor nessa vida? Um casamento bem estruturado. Filhos fortes. Filhos apaixonados pela família, filhos que amam a sua casa, que amam a sua família, filhos que foram criados dentro de casa. Hoje a gente vive uma sociedade onde os filhos eles passam mais tempo fora de casa, muitas vezes, do que dentro da própria casa, entendeu? Eles não têm um apego, um amor pela casa. Então, assim, eu hoje, dentro da minha rotina, o que seria mais fácil para mim? O que seria mais fácil para mim seria botar meus filhos o dia todo na escola. Entra às 7 horas da manhã e sai às 7 horas da noite. Cara, não faço isso. Isso é a minha visão, tá? O que eu faço? Eles estudam de manhã, então, manhã cedo eu acordo, chamo eles lá com um beijo, né, com carinho, eles acordam, faço café da manhã para eles, levo eles para a escola, no caminho a gente vai orando, deixo eles na escola. Hoje a minha rotina permite isso, né? Deixo eles na escola. A minha esposa busca eles da escola para ter esse tempo também com eles. Então a gente gera isso, e eles têm um período dentro de casa que eles vão estudar, que eles vão ver a televisão deles, que eles vão brincar, um período com a gente ali em casa, um tempo de mesa, um almoço, porque isso é o que tem valor. É uma coisa que você falou, cara. Meu irmão Márcio, eu tenho tesão, vou falar, essa é a palavra. Pode. essa é a palavra, eu tenho tesão por chegar em casa. Cara, e a gente paga o preço, Meu irmão, porque o preço que for não tem o valor que... Muito bom voltar para casa. Um homem que não tem tesão, que não tem prazer de voltar para casa, é um homem fracassado. É um homem triste, é um homem que já se perdeu e não sabe. E a força da hombridade está nisso, porque o homem gera isso. Você produz a sua esposa, você gera a sua esposa. Então o cara não elogia, o cara não tem um bate-papo, o cara não consegue construir uma esposa, uma mulher segura do lado dele. Como que ele vai querer voltar para casa? Cara, minha esposa é top demais, cara. Eu sou apaixonadíssimo pela Juliana, cara. Sabe assim, eu me sinto queridinho de Deus por ter o privilégio de ser casado com a minha esposa. Então eu valorizo isso o máximo. Isso veio com uma transformação de mente. Eu prego muito Romanos 12, né? E a transformação de mente. Por quê? Eu coloquei a Juliana como o meu padrão de mulher. Ela é o padrão de beleza, ela é o padrão de mulher, ela é o padrão de tudo. E isso foi transformado na mente, porque você vem de uma mente toda desconstruída, né? Do mundo, cheia de distorções, valores e princípios que não são aquilo que realmente deve ocupar a sua mente. Filipenses 4 fala, tudo que é bom, nobre, puro, verdadeiro, tudo que for boa fama, nisso você deve pensar. E a gente coloca os valores do mundo nisso. Filipenses 4:9. Perfeito. Só para o pessoal testificar aí a palavra. Então
tudo que for bom, nobre, puro, isso que deve ocupar o seu pensamento. Só que não é as coisas do mundo, porque daí que a gente tem sonho, por exemplo, o sonho ocupa, você vai se levantar de manhã, pagar o preço lá para ir trabalhar, ganhar seu salário, tirar sua comissão, eu sou comissionado, né? Se eu não trabalho, eu não tenho comissão. Então, isso tem. Aí se eu tenho um sonho e ele tem um preço, o meu sonho é barato, cara. Então, o meu sonho tem valor. Tudo que tem um preço, quando você conquista, perde o valor. Perde, porque você aí pronto, aí você vê uma geração frustrada porque conquista muito preço, paga, compra as coisas e chega um momento que conquista aquilo, acabou a vida, não tem mais nada. Agora, o valor não, cara, é uma vida, é dedicação, é empenho. E se eu estiver errado, você me corrige, me ajude a... Pelo amor de Deus. Você me ajuda a trazer esse exemplo. Por exemplo, você levar o seu filho para um parque de diversão tem um preço. Mas você estar lá com ele no parque de diversão... Melhor, seu filho ir para um parque de diversão tem um preço. Mas você estar com ele é um valor. Vou te contar um testemunho isso, ó, bem bacana. Eu fui pro Beto Carreiro com meus filhos, né? E chegando lá eu tive uma crise. Eu achava que era gastrite, eu tratei ansiedade, achei que era um monte de coisa, que o estômago meu atacava e eu ficava mal, cara, mal. Depois com o tempo eu descobri que era vesícula, que eu tinha a vesícula inflamada, problema tal, eu operei, sarou isso aí. Mas eu tava com um ataque da vesícula. E eu fui no Beto Carreiro. Cara, eu passando mal, você não tem noção. Mas eu tava lá. Aí muita gente fala, cara, você não devia estar, você tá mal, não sei o quê. Eu falei, cara, esse é o momento da família, então eu preciso estar. Tem umas coisas que você tem que sacrificar. E isso é muito mais do que preço, né? Isso custa. Algo que você falou assim, eu tô até sobrepeso, né? Eu falava muito assim, eu vou pagar, vou me sacrificar pela minha família. É muito fácil para um pai, para um marido, ele entregar a vida dele em favor da sua família. Mas hoje, o maior valor que você pode ter, isso pode até ficar gravado no seu coração, é você viver pela sua família. Então, eu até quero fazer um compromisso com o Lucas aqui. O cara é parrudo, tem uma academia aqui do lado da casa dele, cara. O cara é pastor da academia, né? Eu quero fazer um compromisso de voltar aos treinos, voltar ao pedalado. Eu tinha uma prática de exercício mesmo e voltar aos treinos. Até porque eu quero viver mais, e isso é valor, entendeu? O sacrificar pela sua família, você morrer pela sua família, ok, tudo bem, bonito isso, heróico isso. Qualquer homem faz isso, cara. O homem faz isso, tá na essência do homem. Você vê assim vídeos do cara se entregando para um desconhecido, tem um vídeo famoso lá, o cara que morreu lá por uma pessoa que estava sendo sequestrada. Isso tá no homem, do homem isso, da proteção, isso. Só que agora você viver, cara, aí exige um alto preço. Porque a vivência traz... Fala mais de renúncia. Isso. Fala mais de renúncia. Você ter que se emagrecer, cuidar da sua saúde, se empenhar nisso. Fala de renúncia. Fala. Qual que é a renúncia? Cortar o açúcar, cortar o glúten, né, ali. Ter o hábito de exercício, tudo. E você fazer isso pela família revela justamente a hombridade sua, né? A sua hombridade sendo exercida. Porque você está vivendo por ela. E esse sacrifício vale a pena, cara. Porque não é um preço, é um valor. E você cuidar da sua saúde é um valor. Então, é um valor. Isso, não é um preço. Isso, porque o valor ele vai perpetuar. E aí, eu estava ontem, inclusive você que está assistindo com a gente, assista o podcast passado, porque quando a gente estava conversando com o amigo Renan, cara, ele me marcou muito uma fala dele, porque ele perdeu o pai, ele tinha 10 anos. Olha. Ele tinha 10 anos de idade. E eu tenho uma filha de 10 anos. Olha. E eu tenho um filho de 8 anos. Eu tenho uma filha de 4 anos. E eu tenho um filho de 20 anos. E hoje eu penso muito assim, cara, o meu pai faleceu muito cedo. Meu pai faleceu com 61 anos. 61 anos. Só o meu filho de 20 anos conheceu meu pai. Isso me dói de pensar, sabe? Imagina e meus filhos não me terem. Já não tenho um avô, que para mim já é um peso. Não terem conhecido os avós. E não me ter, sabe? E isso pode acontecer uma fatalidade, pode acontecer uma situação, a vida que acontece. Mas também pode ser irresponsabilidade minha. Isso. Então, que da parte minha, que eu possa me cuidar, que eu possa me preservar. Vamos trazer isso para uma realidade aqui, né? Quando eu fui, voltando lá no princípio aqui, quando eu fui adotar, né? Eu fui participar do processo da adoção, a primeira pessoa que eu procurei foi meu pai. E ele, cara, ficou feliz demais com a notícia comigo. Porque a forma que eu contei para ele,
E meu pai me respaldou. Infelizmente, a igreja, assim, a questão religiosa, vamos falar assim, não é placa da igreja, nem nada, mas uma cultura religiosa. A igreja não foi favorável, não os meus líderes, né, mas assim, alguns irmãos, a comunidade achou assim estranho, porque um pastor, cara, pastor na época soava diferente. Hoje, graças a Deus, 10 anos mudou muito essa visão de adoção. Posso te falar qual foi a crise? Eu pode. Por essa crise. E a mãe em 2021, acho que foi 2021, Foi, eu lembro. Ela por um erro médico, ela acabou entrando numa balada cardiorrespiratória. Eu lembro. E ela chegou a falecer 7 dias depois. Nesses 7 dias, a gente passou por um tempo muito grande, turbulento. E eu acho que no 4º dia, eu entrei numa crise muito grande. Também que eu tinha líderes e amigos e pastores e bispos que estavam ali me fortalecendo. Qual foi a minha crise? Talvez seja a sua crise e a crise, às vezes, de alguns fiéis, vamos dizer assim. Chegaram para mim, o médico chegou para mim e falou assim, realmente a sua mãe faleceu, não tem o que fazer, ela está viva agora, tá, né, viva assim por aparelhos, mas o cérebro não tem o que fazer, morte cerebral. E você tem uma decisão. Eu falei, qual é a decisão? Doar órgãos. E aí, sabe o que veio no meu pensamento? Se eu não doar os órgãos, eu deixo de salvar uma vida, posso deixar de salvar uma vida, uma família. Mas se eu não doar, eu deixo de salvar. Mas se eu doar, eu estou deixando de crer que Jesus pode curar ela e pode ressuscitar, sei lá, entendeu? Talvez seja, né? Essa. Eu fiquei nessa crise. Eu falei assim, cara, o que eu faço? Eu fui pro altar, fui pros meus líderes, fui buscar Deus. Eu falei assim, o que eu faço? Eu tenho fé que Jesus pode curar ela até o último minuto, ou eu tenho fé que ela pode, sei lá, entendeu? E eu fiquei, isso durante um dia me corroeu, porque era uma decisão que eu e meus irmãos precisávamos tomar muito séria, e eu teria que ter fé. E eu falei, Deus, eu não sei o que eu vou fazer, tá na sua mão. Hoje eu não tenho essa resposta. E eu fui orar, fui buscar a Deus e buscar a Deus e orar. E aí no final eu tinha decidido, não tinha conversado com meus irmãos ainda, mas eu tinha decidido, falei, cara, eu vou doar. E a minha opção vai ser doar órgãos. E se até amanhã, eu botei um prazo, né? E aí acabou que não houve a doação por outras complicações que teve. Uhum. E Deus fez a obra dele. Fez a obra dele, levou ela, fez no tempo dela, no tempo dele, enfim. Mas isso mexeu comigo. E eu acho que a questão da doação mexe com isso, né? Porque você fala assim, cara, se eu entro para doação... Adoção. Se eu entro para adoção, eu tô deixando a fé de lado aqui. Isso. Pode curar, restaurar e trazer um... Porque daí a adoção se torna substituição. E acho que é a grande chave aí. Porque hoje a adoção no Brasil quer a substituição de um filho biológico, né? Nascido do ventre, porque quer pegar um bebê, para que seja criado da mesma forma. E a adoção tardia já é essa adoção mesmo. E tudo na vida, né? Como eu falei, daí meu pai apoiou tudo e alguns irmãos, infelizmente, não. E foi muito sábio o meu bispo, né, o Bispo Tonetti, ele falou assim, procure alguém que tenha adotado e seja bem sucedido. Eu conheço alguém, ele até me indicou o Bispo Hugo, né? E eu sentei com o Bispo Hugo, me ajudou muito, tirou muito, e falou algo maravilhoso, assim. Ele falou, cara, todo filho vai dar trabalho. Não é porque é adotado ou é biológico. Ele tem, né? Aí... Tem os dois. Tem, isso. Por adoção e ele falou, é porque é filho. Cara, aquilo virou uma chave em mim, cara. Filho dá trabalho. Então, se você tá com medo de adotar porque filho vai dar trabalho, cara, se você tiver seu filho, você tem 4, você pode falar com autoridade. Não dá trabalho nenhum, né? Seus guerreiros nem têm energia, né? 25 anos de idade. Gurizinha, a gurizada, tudo cheio de energia. Então, filho dá trabalho. E muitas vezes a gente quer fugir disso, né? Então a adoção é filho, você vai estar assumindo o filho. E o filho, ele tem as suas questões, tem o seu emocional, então tem coisas para ser quebrado. Questão de fé, nós cremos que a nossa raiz está em Cristo Jesus. Então é isso, nossa confissão de fé é que Jesus é a nossa raiz, né? Então nós vamos quebrar as maldições, vamos quebrar esses legados, heranças que realmente a gente tem medo. E esse passo de fé, que nem a gente fala, né, que são os 3 que permanecem, né, a fé, esperança e o amor.
mas porém o maior deles é o amor. Então a doação, a adoção, os valores, o sacrifício, o nosso papel como homem, tudo isso vai estar no amor. E isso é revelado em Deus, porque Deus, o amor não é um sentimento, o amor é Deus. Deus é amor. E você ser homem de verdade ama de verdade. Homem de verdade ama sua esposa, ama seus filhos. O amor é revelado nele. A gente tem aquela imagem do homem das cavernas, né? O cara que não se mistura, o cara que bate, o cara que... Cara, isso aí não tem nada a ver com que Deus nos gerou, nos construiu. Você vê o padrão de amor de um Deus que entregou seu único filho em meu favor e em seu favor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus Deus entregou, isso que eu ia falar agora, você foi bem, né? Deus entregou o seu filho, mas ele colheu todos nós que somos filhos dele. Não tem como você falar que você ama sua esposa, que você ama seus filhos, se você não se entregar. Se você não entregar a sua vida. Isso. E ser homem de verdade é isso. O homem de verdade, ele passa por esse eixo aí. Então não é só a questão da imagem. Cara, imagem não é nada, até porque os outros segmentos usam essa imagem máscula de uma forma errada. Então, não é imagem, é atitude. Hombridade é atitude. Então tá na nossa essência, tá no nosso DNA, essa atitude de ser homem. Então vamos aflorar isso, né? Vamos deixar ser exercido, bem exercido, vamos gerar homens de verdade, seja no ambiente da fé, seja no ambiente da nossa casa, na sociedade, um posicionamento meu, onde eu trabalho como homem, sabe? Os valores, os princípios. Quando eu lembro, quando eu fui casar com a Juliana, o meu valor de valorizar a minha esposa, a minha noiva na época, né? Falei, não, eu não transei com a minha esposa. Eu fui ridicularizado. Me chamavam, vamos rasgar aqui, né? Me chamavam de gay, de boiola lá, falavam, você é gay, você é boiola. Eu falei, não, cara, eu tô valorizando minha esposa, porque eu vou guardar, ela vai se guardar, nós iremos nos guardar até o casamento, e nós vamos celebrar no casamento as bodas. É questão religiosa. Não é, cara, é valorização. Hoje ela sabe com quem ela casou e eu sei com quem ela casou comigo, e eu casei com ela, nós decidimos isso, temos uma aliança, e isso nos preservou, nos guardou, e então foi algo que foi construído e preservado, e algo que precisa ser trazido de volta, porque esses princípios foram saindo da sociedade. Você tem autoridade para falar para os seus filhos, né? Filho, espera. Vale a pena. Vale a pena demais, cara. Você que é solteiro, você que acha que ser Homem é comer 300 mulheres, é sair. Cara, isso aí é a maior loucura. Cara, balela, entendeu? Balela. Eu te falo porque eu vivi as duas fases. Eu vivi a fase do mundo que eu achava que ser homem era ter uma mulher diferente todo dia, toda semana, isso aqui, desvalorizar a mulher. E eu ia a fase onde, cara, valorize a mulher. Aí só mostra que você não tem a hombridade exercida, né? Aí você vê assim, os nossos avós, né, casaram, ele queria beijar a esposa dele no altar. Os nossos pais casaram, a mulher tinha que ser virgem. Os nossos filhos falam assim, basta ser mulher, né? Eu vi esse meme esses dias, mas mexeu comigo, cara. Porque são a desvalorização da hombridade. Então o homem, ele guarda a sua esposa. O homem, ele é o protetor, o homem traz segurança. Então essa destruição aí não é dessa geração. Vem de gerações passadas, vem lá desde os tempos bíblicos. Falar, está tendo uma ausência da hombridade. Mas você vê, toda vez que Deus vai trazer o libertador, toda vez que Deus vai manifestar, quem são os atacados? São os filhos. Você viu isso lá em Moisés, você viu isso na época de Jesus. Então os filhos são atacados. Por quê? E como que o diabo está atacando hoje? Eu falei para você, Malaquias 4:6. Nos últimos dias Deus levantaria o profeta Elias e ele traria retratação do coração dos pais, os homens, ao coração dos filhos. Os pais, não são as mães. Nada, a mãe cara, mãe é mãe, cara. Você falou de sua mãe, eu tenho a minha mãe também, sabe? É mãe, já está assim, nossa ligação, nós nascemos, tanto que Jesus foi adotado por José, mas ele nasceu de Maria. Então, mãe é mãe, cara. E isso tá... Agora o pai, cara, ele precisa ter essa retratação. Mas um papel, ele nunca consegue substituir o outro. Não consegue. Hoje a gente vive uma... Valoriza as mães que exercem, né? Mas então, ela não substitui. Mãe, você que tá mãe solteira, pagando preço. Você é mais gigante.
Você é uma gigante. Mulher valorosa. Sabe? Eu não sei se a minha mãe conseguiria, né? Sem o meu pai ali, já era muito difícil, imagina sozinho, né? Meu Deus. Mas eu quero te dizer que um papel não substitui outro. Não existe um pai carreira solo e uma mãe carreira solo. Aí entra a igreja, aí entra... A pessoa tem essa carência da necessidade paterna, né? Se substituísse, por que tiria José? Deus colocou José, podia deixar só Maria ali, acabou. Era virgem, não estava casada, e fez questão de casar, fez questão de... Deus fez questão de falar com José, ó... Então, ele fez questão, porque era necessária a paternidade. E algo que a gente não tem, cara, que eu fico viajando, assim, tá? O Márcio, tá? Fico viajando, é a história de Jesus ali. Você vê ele ali até os 12 anos, mas depois você não vê. Você vai ver de novo lá nos 30, né? Porque adolescente é tão chato, né? que ele fez questão de tirar. Essa parte aqui eu não vou deixar. Mas é a parte, cara, que precisava também, né? Não, Deus sabe que os livros que nós temos hoje, os canônicos, tudo, mas tem alguns livros ali históricos, algumas menções, tudo, mas você vê, assim, que esse papel aí, desse período, foi exercido por um pai terreno em Jesus. José é alguém que, inclusive, deixou um legado para Jesus, né? Ele se tornou carpinteiro, né? Na verdade é tecnon, né? É construtor, mas é carpinteiro igual o pai dele. Jesus, por quê? Porque ele viveu com José, ele teve a função, o ofício, aprendendo. É maravilhoso você pensar nisso. Então a adoção é algo que é um projeto de Deus. Até falei que nos dias bíblicos a adoção era tão forte que até o pai biológico, ele tinha que apresentar o filho dele, ó, você é o meu filho. Quando Jesus se sujeitou ao batismo lá em João Batista, né, Mateus 3, você vê ali, Mateus 4, comecinho ali, você vê que quando Jesus se submeteu ao batismo dos céus, abriu os céus, né? E houve uma voz, né? Este é o meu filho amado. Porque isso era culturalmente da época, era cultural daqueles dias. O pai assumiu o filho. Então, e essa expressão de adoção era muito forte e valorizada na época, o pai adotivo. Hoje não é que a gente precisa ganhar medalha, nada por ser pai adotivo. Não, meu irmão. É você exercer seu papel como homem. A paternidade também está na nossa essência. Você vai exercer. Por mais que você fuja, você vai exercer de alguma forma. Você influencia, cara, as pessoas que estão em sua volta. Nós somos influenciáveis. Então você vai influenciar positivo ou negativamente. E chega um momento da idade que a gente começa a exercer a influência como pais. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente se torna tipo um patriarca, um vozão, né? Mas agora, nossa faixa etária, na igreja, eu exerço essa função como pai. No meu trabalho, aonde eu for, na sociedade, eu sou um pai. Eu sou um pai geracional. E essa é a minha responsabilidade. E o homem precisa assumir a sua responsabilidade. A sua responsabilidade não é só ser o provedor, mas é você ser o presente, o cara que... de pagar a conta, se for essa coisa, a mulher trabalha... Até o governo, né, assistencialismo, ele paga, né? Mas o pai, ele é necessário, a presença. E os filhos vão buscar em alguém essa paternidade. Infelizmente, o mundo hoje está cheio de más referências, de valores e princípios que não são uma base para uma sociedade segura, sólida. Na verdade que não existe um buraco vazio. Não, vai ser ocupado. Espaço vazio. Não. E esse espaço do homem, da hombridade, da masculinidade, ele durante um tempo ele começou a ficar vazio. Aí vieram os falsos homens, os homens de cropped, alguns homens de cropped, nada contra, mas tudo contra. Tudo contra você usar, né? Seja homem, cara, seja homem. Entendeu? Os caras vão achar que a gente veio esses homens, entendeu? E eles começaram a entrar como se fosse um modelo de homem. Isso. Só que é um homem fraco, é um homem que não tem destino, que não sabe para onde vai. É um homem que é levado pelas ondas do mar. Então, assim, se a onda agora é cropped, eu vou usar cropped. Se a onda é isso, eu vou fazer isso. Se a onda é aquilo, eu vou fazer aquilo. E aí, ele gera filhos que... Como eu falei, eu tenho hoje 43 anos. E meu pai faleceu agora, 3 de dezembro, há poucos meses. E toda vez que eu viajava, meu pai mandava uma mensagem. E aí, filho, já chegou? E aquela, sabe assim? E para mim, ficou no automático. Só que hoje, cara, faz uma falta, velho, ficou uma lacuna. Você é doido, sabe? E meu pai mandava a oração dele, ele fez pegou esses aplicativos. A maior falta que eu tenho do meu pai é de pedir bênção. Olha, cara. É a bênção pro meu pai e pra minha mãe. Você é doido.
Eu lembro disso, cara. Meu pai me ligando. Você é doido. Às vezes a gente no automático assim. É. Às vezes a gente no automático. É, meu irmão. E meu pai falava assim: cadê a bênção, filho? Aí, ó. E eu, pô, pai, desculpa, a bênção. E Cara, a mesma coisa ao contrário, sabe? Às vezes meu pai me ligava e já queria resolver alguma é, coisa. mesma coisa. E eu falava assim: bênção, pai. Igualzinho, cara. É, e é algo geracional, né? A gente teve uma geração que valorizou muito isso, são princípios. E a mensagem do meu pai, sabe? Meu pai tinha o aplicativo lá da oração, ele mandava para mim. E algumas vezes ele queria debater, então eu era obrigado a ler, né, aquilo lá para poder falar, pai, ó, referência bíblica, tudo. E quando meu pai me chamou de pastor, cara, mano. Aí eu falei, Deus, que, sabe? Então tem coisas assim que os valores, eles são construídos em pequenos detalhes, né? E a ausência dessa presença aí vai fazer com que você busque. Graças a Deus hoje eu sou bem resolvido na questão paterna, porque meu pai foi bem presente e eu tenho Deus também que é pai. Eu tenho um lugar para me refugiar. Tenho líderes na igreja que me auxiliam na paternidade, que são referências paternas, são grandes homens, pais que são exemplos. Mas eu fico mirando assim, cara, hoje um influencer, ele não tem valor, não tem princípio, fala asneira e se torna referência e constrói isso. E a pessoa sente essa necessidade. Então, essa reconstrução cabe a nós, homens com valores, princípios, a exercer sobre essa sociedade. E parabéns, Lucas, porque o alcance da internet, nós vimos ontem, né, no nosso congresso, que a importância hoje, né, do alcance. Então você está alcançando, esse podcast vai alcançar pessoas que você vai estar na sua casa aí, assistindo, mesmo que seja sexta-feira, ou assistindo tempos depois, e isso vai estar propagando, ecoando e alcançando de repente uma pessoa que não está posicionada. Alguém que não sabe se vai ser pai. Cara, você é pai, você vai exercer a paternidade. Vai chegar uma faixa da sua vida, uma etapa que você vai exercer. Seja na sua casa, seja na sociedade, seja no seu trabalho, porque é da natureza humana. Você é um pai geracional. Então hoje, nosso papel é cuidar dessa geração que está aí. Não adianta eu ficar apontando, a geração Z, a geração não sei o quê, essa geração, a geração... Eu faço parte, e Deus me colocou nessa geração, para que a minha influência possa cuidar, guardar, eu posso me entregar em favor de muitos. Entendeu? Meus filhos, eles são minha responsabilidade, mas a minha geração também é meu alvo, a minha geração é meu objetivo, seja minha cidade, seja... A gente entender que a paternidade, ela vai muito além, né? Ela não é só dentro da sua casa, né? Não é só ali no seu núcleo, mas, cara, onde você tá, você exerce essa paternidade quando você cuida, quando você escuta, quando você aconselha, quando você ama. E tem um salmo que você citou, quero voltar nele rapidinho, a gente já está finalizando. Mas é Salmo 127. Isso. Filhos são como flechas do Senhor, né? Isso. Bendito é o homem que tem a sua aljava cheia deles. E esse salmo eu já citei ele algumas vezes aqui no podcast, e ele mexe muito comigo. Por quê? Porque qual é a função do pai, né? É projetar o seu filho. E aí eu quero perguntar para você que é pai aqui. Você tem projetado o seu filho? Você tem pegado essa flecha, e para projetar a flecha, o que você tem que fazer? Você tem que puxá-la para trás, não é verdade? Ela tem que ter existe uma força que você tem que pôr ali para trás, né? A flecha, você tem vários movimentos. Você tem o arco, você tem a flecha, você tem que puxar ela e dessa que você puxa, você tem que mirar, você tem que pensar no alvo, mirar no alvo ali, né? Pensar no vento que está tendo, porque existe um vento ali contra, né? Pensar tudo isso para que ela possa acertar um alvo. Então a função do pai é essa, cara. Você tem esse arco na mão, você tem essa flecha na mão, você prevê o vento, prevê as adversidades, mas mesmo assim você vai projetar o seu filho mais alto e mais longe, um alcance maior do que você já teve. Então hoje eu só estou aqui nessa mesa porque de alguma maneira o meu pai e as pessoas que exerceram paternidade na minha vida ali, elas me viram como essa flecha, elas me projetaram mais alto e mais forte, mais longe do que eu posso chegar. Amém. Então, hoje, a minha responsabilidade como pai é pegar os meus filhos e entender que eles são essas flechas. E eu me capacitar, me fortalecer, para que eu possa projetar eles, puxar eles ali um pouquinho para trás, esticar eles, esticar o arco, esticar eles,
para que eles possam ir mais alto, mais longe, né, para que eles possam acertar o alvo. O que é o alvo? É ter um propósito de vida, é construir um legado para a próxima geração, né? Então eu preciso entender isso e como homem trabalhar em cima disso. Uma vez o Bispo Lucas aqui, né, ele chorando ali, até foi momentos raros de ver o Bispo Lucas chorando, né? O Bispo Lucas é um bispo da Sara Nossa Testa que nos assiste aí, mas é uma referência pra gente e ele falando assim que é muito pouco ter as igrejas, os discípulos, e o cara tem uma multidão, cara, você sabe o quão multidão ele tem em estados e lugares assim fora. E ele falou que era muito pouco isso, né? E o que ele vai deixar para as próximas gerações? E aquilo queimou no meu coração, cara. O que eu vou deixar para as próximas gerações? O que eu vou deixar para o meu... Provérbios fala da boa herança que a gente deixa para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. É para gerações. Você vê que Deus é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um Deus geracional. Então, o que vai ser perpetuado? A gente hoje tem medo. Você está assistindo aí, você não é crente, você não é de igreja, mas, cara, tem valores que são eternos. Esses valores da palavra de Deus estão há mais de 2000 anos. Então, perpetua. E assim como o Lucas falou, vai perpetuar por mais 2000 aí, até Jesus voltar. A gente pode ser amanhã, né? Pode ser hoje à noite, mas esses valores permanecem. E o que eu vou deixar? Qual que é o meu legado? E aqui fala que o homem que tem essa aljava cheia dessas flechas, a gente fala desses crenteis aí, né? A flecha aqui, bem exemplificada pelo Lucas, mas aqui fala de uma promessa, que se você encher a sua aljava, você ter filhos, a Bíblia fala assim, no versículo 5, feliz o homem que enche dela a sua aljava. Fala de uma felicidade, a nossa recompensa, a alegria de ter os filhos. E ele fala por quê? Porque ele não será envergonhado quando ele enfrentar os seus inimigos diante do tribunal. Então vão ter levantes malignos, vão ter levantes que são geracionais, que vão tentar nos atacar diante da nossa prestação de contas, né? A minha esposa fala de uma forma bem célebre, né? Ela fala assim que nós vamos apresentar as nossas mãozinhas para Deus, né? O que eu fiz, as obras das minhas mãos. Só que eu tiver os meus filhos, o legado bem vivido, eles forem flechas, isso geracionais, diante desse tribunal, e eu falar, cara, ó, tem isso aqui, ó. Esses aqui são os meus filhos. Sejam eles biológicos, sejam eles por adoção, sejam eles espirituais ou sejam eles geracionais, porque a influência que você exerce é para uma geração. Então, se nós estamos nessa geração, nós somos responsáveis por ela. Sermos homens, sermos pais, sermos de verdade. Não com os valores e princípios errados, mas valores e princípios de verdade. E a verdade tem um endereço, é a palavra de Deus. Irmão, e agora, para encerrar, eu queria te perguntar, né, para a gente finalizar aqui, o que é um valor errado? Então, até a gente comentou sobre a fé, a esperança e o amor, né? O maior deles é o amor. Primeiro entendimento que eu tenho assim é aquilo que nos tira do amor, seja o amor de Deus, o amor ao próximo, né? E isso eu vejo que é um desvalor, né? Quando perde o amor. E o outro é quando você não tem a sua identidade, você foge da identidade, aquilo no qual você foi criado a ser, aquilo que Deus te gerou. Então a fuga da identidade, você perde valores, né? Você foge da verdade, você fugiu da sua identidade. O Bispo Odovalho fala assim muito do universo, e eu costumo dizer assim que o universo ele respeita a identidade. A Bíblia fala assim que a natureza criada aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. É uma identidade que nós temos. Somos filhos de Deus. O universo respeita e a natureza anseia a manifestação disso. Então, identidade é algo que eu vejo como valor. Então, fugiu disso, fugiu do amor, fugiu da identidade. Acho que perde valor, né? Forte, né? Resumindo, assim, tudo que você tiver que fazer escondido, tudo que for obscuro, é um valor que você está corrompendo esse valor. Isso. Márcio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. Eu sei que a sua agenda é lotada, a gente está em conferência, a gente está em um monte de reunião, mas você tirou um tempo para estar aqui. Quero te convidar a próxima vez que você estiver aqui em Brasília, você voltar aqui para a gente falar mais sobre a adoção. Prazer. Falar mais sobre esse processo, falar mais sobre tirar os mitos, os medos, inclusive você. Se tiver alguma pergunta sobre a adoção, deixe no comentário aqui desse podcast, que no próximo a gente já anota e já retira. A gente pode fazer uma live, né? De repente, vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live. Eu também tô louco, eu preciso entrar, né? Eu tava falando pra você, né? Que eu acabo usando a parte digital, mas de uma forma paga, né? Sim. E eu preciso criar esses conteúdos orgânicos também. E eu vou fazer esse convite já. Você participou aqui. Fechou. Em nome de Jesus aí. Só marcar o dia e a hora e vamos marcar
E eu quero que você deixe aí uma mensagem no final para esses homens aí, famílias, mulheres, filhos, pais que estão nos assistindo. Amém. Quero agradecer aqui o podcast, a oportunidade. E é isso, hombridade é algo geracional. Nós precisamos exercer o nosso papel como homem, não apenas com a aparência de homem, mas você ser homem, seja homem na sua casa, seja homem no seu trabalho, seja homem de verdade na sua família, seja um homem de verdade para sua esposa, não um macho, seja um homem, alguém que vai trazer segurança, vai exercer esse papel como marido, protetor, provedor, alguém que vai ser o instrumento de Deus sobre essa geração, e você é. Então, por mais que você não seja alguém da igreja, né, entre aspas, um crente, né, mas você tem esses valores e princípios sobre a sua vida que rege também a sua família. Então, exerça esses princípios. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, está aqui em Brasília, né, o Lucas Pontes. Se você assiste aí no Mato Grosso do Sul, eu me ofereço aí também. Me chama aí, pode colocar nos comentários. Nas redes sociais? É bem facinho, no Instagram é Márcio Brasil, né, oficial, e lá tem, eu posto pouco mesmo orgânico, eu preciso postar mais. Não, orgânico consegue falar com você. Fala direto comigo lá. Inclusive tem o botãozinho lá do WhatsApp, você já vai cair no meu WhatsApp, né? Você pode tirar as dúvidas sobre adoção, eu sei das questões no Mato Grosso do Sul, eu sei que cada estado tem a sua legislação, mas assim, a princípio, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem um norte bem bacana e o Brasil é referência nisso. E igreja não é responsabilidade da sociedade. Você que é um irmão em fé aí, a adoção não é um papel da sociedade brasileira. É a nossa responsabilidade como cristão. Então, nós como igreja precisamos nos posicionar como adoção. Eu falo isso não somente porque eu sou pai por adoção, né? Mas eu falo isso justamente porque eu vejo um papel da igreja nessa função aí. Então, ensinar mais sobre adoção, quebrar mitos, paradigmas sobre adoção, porque, como eu falei, são 4.000 crianças aptas para adoção no Brasil. Nós temos isso, só aqui em Brasília deve ter 4.000 igrejas. Então, só aqui em Brasília a gente zeraria esse número. Então, a igreja precisa se posicionar. As famílias com base, princípios na palavra, na verdade, precisam se posicionar e trazer essas crianças para um lar, para uma família. E você pode fazer parte disso. É isso. Eu estou no caminho. Estou cada vez mais. E vamos celebrar junto, hein? Vamos celebrar junto, você vai me ajudar. Vou te ajudar. Me pode sim. Muitos medos. E vamos tirar na live, fazer uma live sobre adoção. A gente posta aí, vai ser bacana. Perfeito. Você que está nos acompanhando, eu quero te agradecer a sua audiência, agradecer a sua presença aqui conosco. Quero te convidar, se você é um empresário, tem uma empresa e você quer aumentar o engajamento dela, quer trazer a publicidade para cá. Mais uma vez a mesa está vazia. Se você compartilhar os mesmos valores que nós compartilhamos, a gente pode sentar aí, temos um plano de patrocínio aí, que pode entrar na sua empresa e a gente divulgar você e você fortalecer as nossas redes sociais, fortalecer esse podcast. Eu estava falando com o Márcio que a gente tem algumas coisas ainda que precisa ajustar, mas Deus está à nossa frente e está nos dando as pessoas certas, os caminhos certos, e eu vou fazer. Vambora. Com você e você eu vou fazer. Com você, você vai ser abençoado e vai ter a sua marca aqui. Sem você, não tem problema, continua nos acompanhando aqui, sendo abençoado também, né? Mas você pode ser mais abençoado. Isso aí. Vem fazer parte desse grupo do podcast da família Bolt e a gente expandir essa mensagem. Homens fortes, famílias fortes, filhos fortes. Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Muito obrigado. Compartilha, comente e envie para o máximo de amigos possíveis para que esse podcast aqui não fique só para o seu coração, não fique só para você. Se fez sentido uma palavra, envia. Tenho certeza que mais milhares e centenas de famílias aí serão abençoadas. Um abraço, estamos encerrados. Obrigado, pastorzão.